Pois bem, amados, digo-vos, para não deixardes de buscar todas as partes da vida, e quando alguém vos perguntar como tendes essa luz, ou sobre qualquer outra situação alegre em que você se apresenta, não percais a oportunidade de dar uma explicação simples sobre o porquê você está feliz e irradiando luz. Muito bem, amados, acaso sabeis que o uso intensificado da chama violeta, especialmente no ciclo de 48 horas de Onritaz, eliminará da terra ervas daninhas, substâncias venenosas, os insetos que estão picando e ferroando e causando todos os tipos de doenças nas pessoas? Muito bem. E que eliminará também vírus que estão no nível dos corpos das pessoas e de toda a evolução do planeta? Todas as formas de doenças terríveis que as pessoas contraem por estarem desequilibradas, por não terem o fogo estabelecido e ancorado em seus chakras, especialmente do coração, para expulsar estas doenças. Abençoados, há um grande ressurgimento de doenças na Terra, que foram projetadas e fabricadas, sabia que há muito tempo? Nos laboratórios de outros continentes e civilizações como a Atlântida e a Lemúria? Pois é. E como a Terra está em tal baixo nível vibratório na consciência de muitas pessoas, não todas, certamente, mas certamente na maioria do povo. Há, portanto, uma descida do plano astral até a oitava física de todas estas manifestações, que tornam a vida humana quase impossível de se viver e de ser vivida na sua plenitude. E é isso que a chama violeta irá limpar. Shalom, amados! Cá estamos com vocês pela nossa Rádio Vibe Mundial, a rádio que toca e toca profundo a sua vida, o seu coração. E nós estamos aqui para dar aquela pequenina contribuição para tal. Shalom, Marcos. Shalom, Valdívia. Shalom, amados ouvintes. É uma satisfação estar aqui novamente no programa da Vibe Mundial, trazendo espiritualidade e saúde. Isso. E esta mensagem com a qual eu abri o programa, que é justamente uma mensagem dos nossos mestres ascensos, para dar uma chamadinha de atenção para todos nós. Não só por conta, frente a todas estas situações últimas que nós viemos, estamos, aliás, enfrentando a nível de saúde, mas é muito necessário. Às vezes a gente pensa que já não há mais necessidade, basta de informações. E quando a gente começa a conversar com as pessoas, e mesmo nas palestras, ou as pessoas vindo até a gente, o que a gente descobre? Que não é o suficiente ainda. Precisamos continuar, sim, trazendo informações a respeito da saúde. E os nossos mestres ascensos, claro, estão sempre nos dando dicas, nos instruindo, nos orientando. E como nós iniciamos pela mensagem, a chama violeta é um dos grandes, Marcos, antídotos. Remédios. Isso, contra os vírus e as petilências. E fica aí ligadinho, nos acompanhando, que a gente tem aí novidades para vocês. Mas o Marcos queria falar e eu interrompi, perdão.
A chama violeta ela tem uma propriedade muito forte, que é chamada borracha cósmica, né? Então ela tem essa força de apagar as situações indesejáveis, de eliminar até mesmo vírus, bactérias, fungos e outras moléstias que atacam o ser humano. Porque no plano astral, quando ele desencadeia um processo que visa a própria destruição do ser humano, como o vírus que nós estamos vendo agora acontecer, chamado coronavírus, acarreta uma consequência maléfica. E através da autorização do fogo divino, do fogo sagrado, do fogo do Espírito Santo, que é a chama violeta, há um selamento no plano astral, de tal forma que não interrompa a recuperação aqui no plano físico, nem amplifique os efeitos nefastos que um vírus pode acarretar na destruição da vida do ser humano. Sim. Isso é relativo, muito relativo. E a chama violeta é um dos raios, no caso, né, dentro da grande fraternidade branca, que mais utilizamos nesta hora. Como eu disse que tinha novidade, acho que eu vou até falar desde agora, tá bom? Para vocês irem acessando as nossas redes, o Face, né, que até trouxe aqui a colinha para não esquecer, é o face.com Crisostelar ou Instagram.com Crisostelar. Por quê? Você acessando, você vai ter o nosso endereço do Telegram. Para, justamente, quando você acessar ali a Crisostelar, tem ali o nosso decreto contra vírus e pestilência, o ritual que nós executamos dentro da grande fraternidade branca. E quando fazemos, nós damos esta orientação, coloquem o jarrinho de água para que a espiritualidade possa até fluir essa água, né, Marcos? Colocando ali a homeopatia, o floralzinho energético para nos auxiliar em tudo isso. Claro que nós não devemos nos descuidar de nossas visitas, né, ao médico, mas vejam bem, amados, nós mesmo que fazemos o preventivo, nós que temos toda uma estrutura e uma orientação que nos cerca para nós nos prevenirmos, também estamos no momento afetados, porque, enfim, todos nós respiramos o mesmo ar, não tem como a gente se colocar como avestruz e querer fugir nesse momento, se esconder. Não, temos que todos nós juntos adquirirmos mais e mais consciência de como um ajudar o outro, não é? Para que nós possamos enfrentar o que quer que seja, né? Isso devemos fazer na vida. E especialmente quando tem, assim, uma bactéria, um vírus no ar aí, um momento delicado, abatendo as nossas vidas. Mas não temos que nos preocupar com isso, baixar nossa frequência com essas formas de pensamento, e sim tratar de buscar o quê? Conhecimento de como nos fortalecer. Nossos sistemas respiratórios, como é o caso no momento, nossa imunidade, tá bom? Existem sutilezas da luz, existem sutilezas do mal. Então nós temos que, nesse momento, nos afeiçoar às sutilezas da luz, que significa fazer a escolha correta, agir com a plenitude da nossa consciência humana, mas uma consciência espiritual, sabendo que nós temos uma hierarquia toda a nos favorecer com auxílio para que nós consigamos suplantar qualquer discordância que venha atingir o corpo físico. Nesse sentido, podemos utilizar as ferramentas que nós temos em mão. A ferramenta que é aquela ferramenta do medicamento em si, físico, e aquela do medicamento espiritual, que é o alicerce para nós construirmos uma pirâmide sólida dentro do nosso coração, que vai nos robustecer com a energia maior da chama trina e da própria luz que ancora a chama trina, que é a pétala. Perfeito. Marcos, como nós iniciamos o programa com essa mensagem especial para os nossos amados,
no dia de hoje, eu gostaria que você fizesse aí um apanhado e desse continuidade daquela colocação quando eu disse que muitos vírus foram desenvolvidos em laboratórios da Atlântida, lá da Lemúria, né, do passado. Eu gostaria que você fizesse umas colocações a este respeito, mas antes nós vamos entrar com o nosso patrocinador, nos dando aquela força para que a gente possa continuar aqui por nossa Rádio Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida. E em seguida nós retornamos, desculpe. ProSaúde Santo André. Produtos naturais, orgânicos e alimentos funcionais. Mais de 2.000 itens para tratamento e manutenção da saúde. Linha completa de produtos para alergias, colesterol, diabetes, emagrecimento, hipertensão, celíacos, reguladores intestinais, repositores hormonais, fitoterápicos e ervas medicinais. Além da fabricação própria de alimentos funcionais exclusivos com mais de 100 variedades. ProSaúde. Produtos naturais, orgânicos e alimentos funcionais em Santo André, Rua Luiz Silva 272. Telefone WhatsApp 11 95954 3300 95954 3300. Entregamos em domicílio 95954 3300. Acesse o site alicercesdasaude.com.br. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa Crisostelar, sempre trazendo mensagens de espiritualidade e saúde. E eu deixei no ar, antes de nós irmos para a nossa chamadinha da ProSaúde, para que o Marcos fizesse um comentário a mais a respeito desta questão dos vírus já sendo desenvolvido, né, ter sido desenvolvido lá atrás pela Lemúria, por Atlântida, nestas experiências assim do passado, porque nós trouxemos uma mensagem dos mestres ascensos na abertura e eu queria que ele fizesse então um comentário a respeito. A Crisostelar, como escola de mistérios sagrados, ela tem um caminho iniciático, e dentro desse caminho iniciático, dentro desse aprendizado que nós oferecemos a todos os interessados, e agora está até aberto o seminário Caminho Eu Sou, Sim. Nós aprofundamos este tema, aprofundamos outros temas espirituais de extrema relevância. Mas falando do que você colocou, Val, a Lemúria e a Atlântida são dois continentes com duas raças raízes fantásticas que acabaram submergindo no oceano em decorrência das atividades que os seus cientistas, oriundos de outras paragens ou de outros planetas, aplicaram aqui no planeta Terra. Experiências que levaram à degradação da própria raça, a raça atlântica e a raça lemuriana. Isso fez com que os cientistas desenvolvessem experiências genéticas combinando genes de animal com homem, centauro, por exemplo, que é o centauro, e outras experiências também que levaram ao desenvolvimento de seres teratoides, chamados teratoides, que não tinham o perfil da raça adâmica, violando as leis divinas, acarretando, por consequência, o maremoto e afundamento do continente. Essas experiências genéticas, elas passaram a produzir um efeito, mas não no plano físico, mas no plano astral, onde ficaram os vírus e bactérias e outros elementos, aguardando o momento oportuno para poder desencadear no planeta Terra novamente esse aspecto destruidor da vida. Experiências que visavam o poder atômico, experiências que visavam o poder que era dos cristais, né? E depois eu poderia fazer referência à máquina que nós temos, né? Que é completamente diferente, mas que trabalha com cristais. Sim. E acabou, em consequência, deturpando toda essa energia, que era uma energia quântica mesmo, né? Já vinha da Lemúria, para oferecer à humanidade experiências não divinas. Não luz, né? Não divinas, não luz. Que é essa coisa que eu falei das sutilezas do mal e das sutilezas da luz. Da luz.
Ó, decorrência disso, no momento em que a humanidade baixa a sua vibração para se degradar num processo de guerra, num processo de poder, acaba influenciando a própria humanidade para que ela diminua a sua frequência vibracional e permita, numa formação de uma egrégora não luz, atrair essa manifestação para o plano físico. E aí se diz que nesse momento que nós estamos atravessando com esse novo vírus, aí, o coronavírus, que seria uma mutação genética, porque o morcego pega a cobra pega o morcego, o chinês se alimenta, sabe, é uma coisa assim, meio de carrocinha, na verdade. Não se sabe a origem, teoricamente, real, né? Teoricamente não se sabe, o cientista, a origem dessa mutação. Mas houve outras mutações, que é a mutação dos pernilongos, né? Sim, e toda também, essa gama que nós temos aí de novos vírus que acabam afetando a vida humana. Então, qual é a condição? A elevação da frequência vibracional pela amplificação da chama trina, mas utilizando a chama violeta como fogo consumidor, para que destrua tudo isso e que crie um campo de proteção. Tá. Porque o fogo sagrado, né, só para que os nossos amados possam, assim, acompanhar nosso raciocínio, o fogo sagrado é o mesmo fogo, nós podemos, assim, classificar para que vocês possam ter compreensão, é o fogo descido em Pentecoste, que é o fogo sagrado do Divino Espírito Santo. É o mesmo fogo que tanto a gente ouve falar, né? O fogo, a chama do Espírito Santo, até nas outras religiões, doutrinas assim, e que nós não temos, assim, consciência. Mas como é esse fogo? O que é esse fogo? Então, aí é onde que entra, né? Os mestres da grande fraternidade branca nos traz todos estes esclarecimentos e procura nos explicar como é que a chama trina, por exemplo, este sopro divino, né, sagrado do Pai, do Criador, em nosso coração, pode fazer estas maravilhas por nós, porque está aqui dentro. Só que às vezes foge ao nosso entendimento, a nossa compreensão de como que isso vai funcionar e como que isso entrou, né, dentro de nós. Do mesmo modo, o fogo sagrado, que ele tem vários aspectos de manifestação. E o fogo sagrado, que hoje, interpretado pela fraternidade, pelo nosso amado Mestre Saint Germain, a chama violeta, é justamente este fogo divino sagrado que nos vem do Espírito Santo de Deus. E por isso que tem este poder todo que nós estamos, que a mensagem procurou transmitir, e que essa orientação de Henritais, que é ele é regente, aliás, responsável pelo planeta violeta. Então ele nos trouxe isso já há muitos anos, tá? Já há mais de 40 anos, porque já há 40 anos na verdade ele disse que por 60 anos nós deveríamos aplicar a chama violeta para acontecer hoje o momento atual, esta limpeza profunda no nosso planeta Terra, quando ele chegaria prestes a fazer toda essa transição evolutiva, ascensional, em que toda a Terra e sua humanidade se encontra. Então a chama violeta, para essa finalidade toda, e particularmente para nos beneficiar em momentos como estes, com a diferença que antigamente, quando houve as outras pestes passadas e que dizimou, né, uma boa parte da humanidade, não havia consciência da chama violeta. Essa é a diferença, amados. Hoje existe a consciência, então muita gente trabalhando, né, Marcos? E ajudando nessa transmutação, nessa remoção, nessa limpeza, nessa purificação. O mestre do quarto raio, Serapis Bey, ele deixa uma chave para nós. Uma chave muito forte. Que a gente não cansa de repetir, né? Que é: rompei a fronteira de vossas consciências e deixai entrar a luz. O que significa? Basicamente significa que nós devemos sair da ilusão material, enxergar além do véu que nos prende a essa ilusão, buscando penetrar com bastante consciência na luz. A luz da chama violeta
ou o fogo da chama violeta, ele tem uma atuação que não é simplesmente o fogo. Existe o fogo, que é a chama, mas existe o raio também. Como também existe a forma de trabalhar correta com a chama violeta, quer seja ela por irradiação, quer seja por bombas que explodem, quer seja por fluxos de energia. Existe uma série de trabalhos que são realizados com a chama violeta para cada finalidade, que é o que nós ensinamos na Crisostelar, na Escola de Mistérios. Por isso, cada um de nós deve manter uma espiral firme e ardente dentro do nosso templo corporal, dentro do nosso coração, onde vive o fogo, onde é a existência do fogo vivente, que é essa chama trina, que pulsa 24 horas por dia e ininterruptamente até o dia do chamado, quando nós somos chamados à presença do Criador, que é o nosso Deus interno, que é o nosso santo ser crístico interno, como nós escrevemos no nosso livro, né? Mostrando, porque nós temos que sustentar esse núcleo que é o equilíbrio do grande Tao, ou seja, do Yin, do Yang, já que Deus é o fogo, Deus é o Yang, aí no centro. É a energia Deus Pai e Deus Mãe, né? Que precisa circular. Enquanto uma desce, circula o nosso corpo, a outra sobe. Só que essa energia, ela tem que fluir livremente, constantemente, o tempo todo. Para não haver estagnação e, consequentemente, estagnar os nossos chakras. E, consequentemente, por isso que lá na mensagem até o mestre referiu-se, né? Aos chakras, a necessidade de nós mantermos ativos nossos centros de força, especialmente a chama violeta que está no nosso umbilical. Mas, claro, para tudo isso, assim como o Marcos fez uma menção das bombas, né? Nós visualizarmos bombas de chama violeta, isso nós fazemos em grupo, quando fazemos os decretos da chama violeta, para visualizar o planeta Terra, visualizar os lares, enfim. E nós vamos deixar como dica para vocês, tá bom? Que vocês possam visualizar anjos vestidos de roupas violetas, túnicas violetas, como vocês tiverem noção de um anjo. Aí você visualiza ele dentro da sua casa, jogando bolinhas, esferas, sabe? Esferas de ametista, esferas de cristais violeta, e estas vão estourar por toda a sua casa. Você pode mentalizar isso no seu corpo, em alguém que esteja doente perto de você, especialmente com gripe. Enfim, é uma forma, tá bom, da gente fazer essa corrente de luz e nós transmutarmos toda essa frequência aí virótica do ar, tá bom? E para maiores conhecimentos, você pode adquirir os nossos livros pela editora Alfabeto, onde você encontra os nossos livros sempre ali, todos eles, aliás, com todas essas orientações que vocês, assim, necessitam para manter a saúde, o equilíbrio, né, da saúde física, mental e espiritual, e também de espiritualidade. E é só conectar conosco no 959543300 ou por nosso Face Pro Saúde Santo André ou Face Crisostelar. E como eu disse, não deixem de acessar a Crisostelar, né, para que você possa obter lá pelo Telegram esse decreto, essa oração contra vírus e pestilência, tá bom? Eu vou me despedindo de vocês com muitos beijinhos no coração e sempre aquela gratidão imensa por permitirem estar com vocês e vocês conosco. Que todo o amor do cosmos esteja sobre todos vós. Shalom. Shalom.